Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Cada dia mais conhecendo a Palavra de Deus, para que a Palavra do Senhor alimente o nosso coração, ilumine a nossa vida e dê direção para os nossos passos. Nós invocamos sobre nós o nome do Senhor nosso Deus, pedindo que o Senhor nos abençoe e direcione os nossos passos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, eis-nos aqui. Nós somos teus servos, Senhor. Nós estamos diante da tua presença. Tu que falastes ao teu povo, Senhor, através do teu servo Moisés, fala também ao nosso coração. Fala-nos, Senhor, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem nós adoramos, a quem nós entregamos toda a nossa vida e todo o nosso coração. Manda sobre nós teu Espírito Santo, Espírito de amor, Espírito de ciência, Espírito de compreensão, Espírito que nos dá a luz para compreendermos todas as coisas. Que a tua bênção, Senhor, esteja sobre nós, que a tua bênção esteja sobre nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós continuamos nosso estudo das Sagradas Escrituras. É importante lembrar que o nosso estudo é um estudo orante. Ele não pode ser mais estudo do que orante, porque é dessa forma que Deus vem ao nosso encontro. Nós vamos hoje entrar no capítulo 22 do livro do Êxodo. Nós estamos acompanhando primeiro os mandamentos e agora as leis e os decretos que é estabelecido pelo povo, que é estabelecido para o povo de Deus. Então tem aquela ciência sempre que nos referimos a uma época, um contexto cultural, a um povo que está evoluindo, a um povo que não tinha lei nenhuma e agora começa a ter alguma lei para poder direcionar pedagogicamente a vida desse povo. Por isso não podemos olhar com o olhar de hoje, nem com o olhar de estranheza ou ainda de decepção, aquilo que muitas vezes vem prescrito aqui. Então, a partir do capítulo 22, ele começa, inclusive entre aspas aqui, se um ladrão for surpreendido arrombando uma casa e for mortalmente ferido, não haverá por ele vingança de sangue, mas se for em pleno luz do dia haverá vingança de sangue. Entendam que, no contexto da revelação sagrada, a vingança faz parte da vida daquele povo. Não só do povo hebreu, mas dos povos antigos, a convivência que tiveram com os egípcios e toda a relação dos povos antigos. A vingança é uma coisa que, naturalmente, de uma forma até instintiva, faz parte do coração do homem. Um animal que é atacado, ele quer atacar para sobreviver. Um ser humano que é atacado, ele quer contra-atacar para sobreviver ou para vingar aquele ataque que ele foi submetido. Então, se o homem vai viver a partir dos seus instintos, e muitas vezes esses instintos são marcados pela marca do pecado, pelo sentimento do pecado, você vê que a gente tem vontade de vingar coisas mínimas. Se alguém falou mal de mim, eu quero falar mal dessa pessoa também. Se alguém me prejudicou, pode ser que eu não prejudique, mas eu queira prejudicar aquela pessoa, ou melhor, que aquela pessoa seja prejudicada porque me prejudicou. Aliás, aqueles que não praticam a vingança de fato, mas alimentam o sentimento de vingança. É a chamada vingança mental ou a vingança no coração, onde o coração anseia, deseja, cultiva que algum mal que eu recebi, que aquela pessoa receba também. Então, a lei de Deus vai agora, pedagogicamente, educando aquele povo. E você sabe que quanto mais duro é o coração humano, mais pedagógico precisa ser o processo de formação, de direção, para que chegue ao conhecimento pleno da verdade. Então essa é a dificuldade, inclusive, que aos poucos vai se encontrando com o povo de Deus. Mas, como eu disse, para quem não tinha lei nenhuma,
as leis começam agora a estabelecer o mínimo de justiça. E aí as leis vão desde o ladrão que rouba uma casa, de alguém que leva o seu gado, de um fogo que se alastra numa fazenda, numa plantação ou assim por diante. Se alguém, o versículo 9 diz, se alguém confia ao próximo guarda de um jumento, de um boi ou de uma ovelha, qualquer outro animal, e este morrer, ficar aleijado ou for levado, sem que ninguém veja, a questão se resolverá por meio de um juramento ao Senhor, provando que um não pôs a mão nas coisas do outro. Né? Então, a palavra humana ainda não tinha muita confiança, muito crédito. Você vai ver que a pessoa vai fazer um juramento, conforme nos prescreve aqui o versículo 10, para realmente se comprometer que não fez isso de propósito. Lá em Jesus, ele vai nos dizer, não jurarás, nem pelo céu, nem pela terra. Por quê? Porque Jesus vai formar o nosso coração para ser um coração autêntico, para que o nosso sim seja sim, para que o nosso não seja não. Mas, como o povo é um povo que está sendo formado, então no primeiro momento é importante que jure, para que realmente ele tenha compromisso, aprenda a ter compromisso, aprenda a honrar a sua palavra e aquilo que ele fez ou deixou de fazer. Agora, a partir do versículo 17, nós vamos ter algumas prescrições que são importantes, outras são ultrapassadas. Era feita, como eu disse a você, num contexto de época, e eu quero que a gente agora possa pegar aquilo que são o espírito dessas prescrições. A partir do versículo 17, não deixarás com o ouvido uma feiticeira. Isso foi usado durante muito tempo, antes de Cristo, depois de Cristo, para matar, apedrejar pessoas que praticavam feitiçarias. Agora, o preceito aqui acima de tudo é não permitir que nada na nossa vida seja contaminado com feitiçaria ou quem tenha práticas com feitiçaria. Ou seja, nossa vida é que não pode morrer por causa de qualquer feitiçaria. E morrer aqui e deixar nossa vida se contaminar, se contagiar por práticas que são abomináveis aos olhos de Deus. A prática continua abominável, continua um pecado grave e mortal. Ainda que a pessoa humana jamais possa ser atingida, precisa ser respeitada, mas toda e qualquer prática que envolva feitiçaria, ela é abominável aos olhos de Deus, ela tem que ser totalmente cortada da nossa vida e da vida dos nossos. Quem tiver relações sexuais com o animal será punido de morte. Ora, é também algo muito abominável. Nós não vamos matar quem fez isto, mas é óbvio que uma pessoa que tem práticas como essa e outras práticas sexuais que são abomináveis, ela faz com que sua vida espiritual, a sua relação com Deus, ela morra. Então, é para dizer que esse tipo de prática é, acima de tudo, abominável aos olhos do Senhor. E ela não pode ser, de forma nenhuma, admitida na nossa vida e na vida dos nossos. Quem oferece sacrifícios aos deuses, não unicamente ao Senhor, será votado ao interdito. Em outras palavras, jamais oferecer cultos, sacrifícios, oferendas, ofertas. E aqui eu quero chamar a atenção, às vezes, pessoas que gostam de acender incensos ou qualquer coisa parecida. Muito cuidado para porque muitas vezes essas práticas, elas são práticas que vêm de religiões ou de filosofias esotéricas. E tudo isso é abominável aos olhos do Senhor. Se tivermos que oferecer incenso na igreja ou em casa, que seja só e somente para o Senhor nosso Deus. Jamais comprado em lojas esotéricas ou que tenham práticas que sejam incoerentes com aquilo que é a nossa fé cristã. Agora, tem um princípio, que é o versículo 20, que ele deve ser colocado em prática na sua íntegra.
Não maltrates o estrangeiro, nem o oprimas, pois fostes estrangeiro no Egito. Né? De forma alguma, o estrangeiro, a pessoa que veio de um outro país, nós temos hoje num contexto muito forte, né, das questões migratórias no mundo em que vivemos, jamais, por situação nenhuma, um estrangeiro deve ser maltratado, porque todos nós, de alguma forma ou de outra, somos estrangeiros neste mundo, mas este mundo é nosso. Deus o fez para que cuidemos e amemos uns aos outros. E aí, não façais mal à viúva, nem ao órfão. Se os maltratardes, clamarão a mim, e eu ouvirei o seu clamor. Minha ira se inflamará, e eu vos matarei à espada. Então, é para dizer que aos olhos de Deus, se alguém faz algum mal a uma viúva, a um órfão, a alguém que é abandonado, isso fere violentamente ao coração do Senhor, nosso Deus. Se emprestares dinheiro a alguém do meu povo, a um pobre que vive ao teu lado, não agirás como agiota, nem lhes deverás cobrar juros. Merecia um estudo, uma aplicação nossa da palavra só com essa situação aqui, né? Porque, infelizmente, ainda é uma prática que muitos fazem, mas como espírito cristão, se nem ao povo judeu foi permitido aqui, nesse contexto antigo, a prática da agiotagem, imagine nossa. Nem falo aqui dos grandes agiotas, porque nem vou entrar nesse mérito, o quanto isso é abominável. Mas às vezes nós queremos tirar proveito do nosso próximo. Não precisou emprestar um dinheiro para alguém que está necessitado. Se você for realmente fazer, que você não espere adquirir vantagens, né? Ou algo a mais daquilo que é simplesmente uma caridade. Do mesmo jeito, quem pegou dinheiro emprestado tem a mesma caridade de pagar o dinheiro que você pegou de alguém, sem esperar obter vantagens, porque isso é o mais importante. A caridade é que deve tomar conta de todas as relações. E, enfim, o que Deus deseja de nós é que, prestando atenção nesses decretos, com todos eles, tiremos o espírito da lei, deixemos ser movido pelo espírito da lei, para que a graça de Deus, a luz de Cristo, nos ajude a viver os preceitos da lei divina. Vamos agora com o nosso irmão, Padre Antônio Xavier, que traz mais luz para o nosso estudo do dia de hoje. Na continuidade aqui do Código da Aliança, depois de ter falado então de maneira geral sobre os 10 mandamentos e entrando em aplicações menores como aquela sobre os escravos, agora se chega na questão do direito de propriedade, né? E aí é dito de maneira muito clara, não ao furto. É interessante que essas leis antigas, elas preveem sempre de uma maneira negativa, dizendo não faça, não faça, não faça, mas ela tem a intenção de proteger positivamente aquele que é mais fraco. A lei propriamente da selva é aquela de que quem é mais forte pode pegar o que quer, pode fazer o que quiser e pronto, né? Como um leão não vai pedir licença para devorar uma zebra. A mesma coisa acontecia no relacionamento com os homens. Mas aqui o que nós temos no meio do caminho é exatamente a elaboração de uma lei que protege o outro, dizendo, olha, não se pode roubar, nem do rico, nem do pobre, nem de ninguém. Não se pode pegar de alguém aquilo que ele tem, porque aquilo que ele tem é de direito dele. E aqui quem garante esse direito é Deus. Ou seja, quem assim praticar será excluído do meio do povo de Deus e enfrentará uma condenação que virá da parte dele. É interessante essa maneira como é estabelecido entre o povo, para que então se tenha uma certa ordem, porque nos lugares onde a imposição de força termina por ser a maneira de se estabelecer o critério, inclusive de justiça, nós temos assim horripilâncias que ali acontecem. Agora, algumas outras normas que aqui aparecem, elas precisariam de um pouco de atualização, porque na verdade já passou por esse processo. Eu lembrava alguns programas atrás que era importante que a gente não pegue de maneira seca um conteúdo do Antigo Testamento tão distante assim, porque a revelação veio evoluindo. Por exemplo, quando se toca no assunto da feiticeira, que deve ser então eliminada, né? Não pode ficar com vida, ou em outras palavras, tem que matar, né? Matar ali a feiticeira, esse tipo de coisa não tem mais vez no nosso meio, né?
Isso era uma lei extremamente nacional, extremamente fechada. Isso, obviamente, aquele mandamento de não matar deveria ser aplicado a esse caso também. Mas, volto a dizer, a consciência do povo ainda não tinha chegado nesse limite. No Novo Testamento será Jesus que vai dizer não simplesmente que não se pode matar em situação alguma, mas que se deve inclusive amar e rezar pelos inimigos, né? Imagine que diferença grande do que nós vemos aqui. Mas as bases estão aqui. O princípio básico de justiça é aqui estabelecido. Não se pode apropriar-se de uma coisa que não pertence à própria pessoa. Que a palavra de Deus esteja gravada em nosso coração, mas gravada e cravada pelo Espírito Santo de Deus, que nos dá luz e direção para colocarmos em prática os mandamentos do Senhor. Que o Senhor nos ensine, sobretudo, a respeitar, a amar o nosso próximo e a viver os mandamentos no Espírito do Senhor nosso Deus. É por isso que nós pedimos a bênção do Senhor. É por isso que nós pedimos a graça do Senhor para que ela esteja sobre nós. Graça que nos ensine a viver na lei, a lei do Senhor, no Espírito do Senhor. Senhor, que não maltratemos ninguém, que não desprezemos ninguém, que não sejamos injustos com ninguém, mas sobretudo que o espírito da vingança jamais domine o nosso coração. Mas o Teu Espírito Santo nos ajude a viver na luz, na graça, a praticar os Teus mandamentos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos proteja com Seu amor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe imensamente a sua vida e eu te espero no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia. Deus seja paz e luz na sua vida. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.